Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Fidelidade. Hoje comentaremos sobre a lição de número 10, fazendo assim a finalização da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O tema será novamente o corpo, a vida do corpo. Na verdade, em 1 Coríntios foi comentado sobre a vida do corpo, que é, na verdade, uma comparação do corpo humano com o organismo vivo, que é a igreja. Paulo, novamente, em 2 Coríntios, ele torna a comparar a vida do corpo como a vida da igreja. E mais para frente também, ele faz uma simbologia do tabernáculo de Moisés para com o corpo, e, consequentemente, a gente extrair experiências. Na primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios, que estava enfrentando bastante circunstâncias difíceis, uma igreja bastante problemática, com bastantes conflitos, divisões, irmãos processando, um determinado irmão traindo seu próprio pai em adultério, circunstâncias adversas, judaizantes, falsos mestres, estavam interpretando totalmente errado as escrituras. Então, isso, quando chegou ao conhecimento de Paulo, ele tinha passado 18 meses nessa igreja. Então ele se entristeceu bastante e ele mandou uma carta bastante severa, exortando os irmãos de Coríntios. E essa exortação, após ele enviar essas cartas, obviamente ele precisava saber do retorno. E Paulo havia pedido ao Senhor que ele abrisse portas para o Evangelho. E as portas do Evangelho foram abertas. Ele estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade bastante idólatra, existia muita idolatria. Ele teve muito trabalho ali na região de Éfeso, e o pior de tudo é que ele passou pela Ásia, e na Ásia foi o maior dos seus problemas. A perseguição na Ásia que ele enfrentou foram perigos de morte. Então Paulo, ele sentiu pela primeira vez a circunstância de viver a morte, e essa experiência de morte fez com que ele tivesse a experiência de ressurreição. E essa experiência de ressurreição é que ele passou para a igreja de Coríntios. Primeiro ele enfrentou a experiência da morte, para ele experimentar a experiência da ressurreição. Ou seja, ele amadureceu com a experiência de morte. E através dessa experiência de morte, ele recebeu ainda mais experiência para ter uma vida em ressurreição. Após passar da Ásia, ele foi para Troade, e de Troade ele ficou aguardando que Tito havia passado em Coríntios para levar a carta aos irmãos de Coríntios, carta bastante severa, com bastantes exortações. Então Paulo ficou bastante preocupado com respeito, como seria o resultado da reação dos irmãos de Coríntios com respeito a tanta exortação. Ele, em Troade, ele foi para a Macedônia, ele deixou meio que temporariamente a igreja de Troade, porque a igreja estava segura. Faz nos lembrar até a parábola das 100 ovelhas, né? Ele fez com que as 99 ovelhas ficassem no aprisco, tranquilas. Ele foi atrás da 100ª ovelha. Então Paulo, ele estava tranquilo quanto a Troade, não teve muitos problemas com Troade, mas ele ainda tinha bastante problemas em Coríntios. Então ele precisava do retorno, e Paulo estava sofrendo muito com essa ausência de informação. E Tito, ele iria ao encontro de Paulo, mas a ansiedade era tão grande de saber a resposta, de como os irmãos tinham reagido, como tinha sido a reação dos irmãos. Ele foi para a Macedônia, e ali ele ficou aguardando a Tito. E, para a surpresa de Paulo, a reação foi muito positiva. Os irmãos reagiram em comum acordo, aceitaram a exortação, e a igreja de Coríntios começou a ter um novo mover dispensacional. Ou seja, a partir dali, a igreja começou a ter um novo rumo ministerial. A igreja começou a ter uma vida de ressurreição. Então, ali mesmo na Macedônia, Paulo já começou agora a preparar a segunda carta aos Coríntios. E a segunda carta aos Coríntios, ele logo no comecinho,
ele faz dos seus primeiros 2 capítulos, na verdade é quase uma introdução. São 2 capítulos que, consequentemente, é uma introdução. E dentro dessa introdução, ele faz uma repetição, que era no final do capítulo 16, 15 para 16 da primeira carta, sobre a ressurreição. Ele passou essa experiência para os irmãos de Coríntios, a experiência de morte. E tudo aquilo tinha gerado nele bastante tristeza, porque eles estavam sentindo a experiência da morte. Só que após ele passar pela experiência da morte, ele sentiu a experiência de vida, que é a experiência da ressurreição. E ele passou isso para os irmãos de Coríntios. E na medida que ele ia exortando, ia edificando, ia consolando a igreja aos Coríntios, os irmãos iam se fortalecendo. Após ele passar por esse processo de edificação da igreja, ele entra num segundo ponto. Ele passou que a igreja em Coríntios era uma carta escrita por Deus. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 3 nos diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo passa essa edificação, essa palavra de edificação, que a igreja aos Coríntios era uma carta escrita pelo Espírito de Deus. A história de Coríntios estava sendo escrita por Deus, como a sua vida tem sido uma carta de Deus. Deus tem escrevido a sua história, Deus escreve a nossa história. Nós somos a carta de Deus. Ou seja, as experiências que a igreja de Coríntios estavam passando eram uma experiência feita pelo dedo de Deus. No passado, Deus deu para Moisés que ele lavrasse 2 pedras. Percebe que Moisés pediu para alguém lavrar 2 pedras. E ele subiu para o monte. Quando ele desceu com essas pedras, agora escritas por Deus. Isso tem um significado. O agir de um homem ao lavrar as pedras, mas a escrita vem de Deus. As nossas ações dependem de nós, mas o escrever de Deus na nossa vida pertence a Ele. E ali Moisés, ele cirou e ele pegou aquelas 2 pedras contendo os 10 mandamentos e ele simplesmente despedaçou, porque ele ficou irado ao ver o povo adorando ao bezerro de ouro. Mas novamente, a misericórdia de Deus se estabelece e mais uma vez Deus manda que ele repetisse novamente. Novamente ele entregou as pedras lavradas e mais uma vez Deus escreve para o povo os 10 mandamentos. E ali Moisés estabelece em pedras escritos os 10 mandamentos. Mas a partir desse momento, a palavra escrita em pedra representa a lei. E a lei representa a morte. Porque a lei, ela pune e ela exige, mas ela não trata e ela não cura. Ela simplesmente exige. Ela apenas expõe o pecado. Ela expõe e ela condena, mas ela não resolve o problema. Mas existe agora uma outra expressão que Deus quer, que Paulo passou para os irmãos em Coríntios, é que Deus agora não iria mais escrever letras numa pedra, mas ele queria escrever num coração, dentro do coração do homem, não mais em pedra, mas escrever no coração. Escrever em pedra é escrever o externo, escrever no coração é interno. E esse escrever interno é o viver do corpo. E é exatamente isso que Paulo começa a explicar. E dentro dessas explicações, a partir desse momento que Paulo passa essas informações para a igreja dos Coríntios, ele também, a partir desse momento, ele começa muito a usar as expressões chamada ministério. A palavra ministério agora é instituída por Paulo como ministros da nova aliança. E é exatamente isso. Após a igreja de Coríntios ser amadurecida, eles transformaram-se em ministros da nova aliança. Na primeira carta, Paulo falou muito sobre os dons.
Mas agora na segunda carta, ele fala muito sobre ministério. Mas lembra que Balaão, ele foi exortado por um jumento. Um jumento falou. Consequentemente, aquele animal, ele teve a permissão de Deus para exortar Balaão, dizendo: por que você está me batendo? Consequentemente, aquele animal, ele não se tornou um animal falante, porque ali não era nenhum dom e nenhum ministério. Ele foi apenas usado. Mas, no entanto, o falso profeta chamado Balaão, ele não pegou aquela experiência e ele continuou tentando proferir palavras que não vinham da vontade de Deus, mas quando ele expressava a sua boca, o que saía era a vontade de Deus. Isso dá-nos uma seguinte experiência: ministério, dom é algo, ministério é outro, e você precisa transformar o seu dom em ministério. Um jumento, ele não pode transformar, ele não transformou o seu dom de falar, nem em dom e nem de ministério, ele apenas foi um instrumento. Deus, ele quer que a igreja, ela tenha dons, mas que ela transforme os seus dons em ministérios. Ou seja, nós somos como flores. Deus, ele não quer que simplesmente nós nos tornamos uma fábrica de flores, flores artificiais. Então, se você montar uma linha de produção, você vai produzir milhões e milhões e milhões de cópias iguais e de plástico de flores. Mas não se compara a beleza de um artificial, de uma flor de plástico, com um jardim plantado com flores naturais. Então é isso que tem que ser a igreja. A igreja, ela tem que ser produzida pelo Espírito, e ela tem que ser uma flor de Cristo, para que ela possa exalar o perfume de Cristo. Uma flor artificial, ela não vai exalar perfume, ela vai continuar sendo uma flor de plástico. Então, Deus, ele quer que nós transformamos a nossa vida do corpo em uma vida espiritual, uma vida que produza frutos, que produza autoridade diante da presença de Deus. Após o ministério ser estabelecido, o ministério da nova aliança, Paulo trazendo ainda uma analogia de comparação de ministros da nova aliança como os sacerdotes da velha aliança, né? Aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios, aqui no versículo 4, nos diz: antes, como ministros de Deus, ministros da nova aliança, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Portanto, sendo um ministro da velha aliança, você está suscetível a enfrentar essas 18 circunstâncias que foram citadas nessa passagem. Todo tipo de problema. E percebe-se que esses problemas as pessoas do mundo enfrentam, e os ministros da nova aliança também enfrentam. Mas qual a diferença? Qual a diferença de uma tristeza positiva e uma tristeza negativa? A tristeza negativa é a tristeza de morte, é a tristeza que herdamos na queda.
que o homem herdou a tristeza e a dor na queda, mas a tristeza que vem de Cristo é uma tristeza que ela vem por amor ao reino. Essa tristeza que Paulo sentia pela igreja de Coríntios. Paulo ele via a igreja de Coríntios como uma criança que havia se sujado, que aparecesse do jardim toda suja. Paulo ele via a sujeira, ele precisava corrigir aquela sujeira, mas ele sabia que por trás daquela sujeira havia uma criança amável, e era esse o amor que ele nutria para a igreja. Ele simplesmente não deixou passar nada, ele não quis nem sequer voltar com aquele sentimento de tristeza e também não passar para a igreja uma exortação e no dia seguinte ele passar uma consolação. Ele deu um tempo antes que aparecesse de volta para Coríntios, para não ficar aquela sensação de que mordeu e assoprou. Não, ele precisava manter firme a sua posição de exortação, para que eles pudessem corrigir os seus erros. Mas aquilo nutriu em Paulo uma tristeza muito grande, pelo amor que ele tinha. Ele gostaria de retornar em seguida, e pessoalmente ele corrigia os irmãos, mas ele preferiu mandar cartas, para que ele não pudesse, através da sua emoção de revolta, fazer com que o sentimento dele pudesse ser exposto contra a igreja. Mas ele quis passar para a igreja que ele e Cristo era um, eles eram unificados. Então o sentimento dele para com a igreja era o sentimento de Cristo. E é essa a posição dos ministros da nova aliança. Enfrentamos por dificuldades? Sim. Enfrentamos por tristezas? Sim. O cristão passa por enfermidades? Sim. Mas nós temos o Espírito da ressurreição. Temos o Espírito de vida. E é o Espírito de vida que nos traz a luz e faz-nos que, ainda que o mundo nos veja como pobres, o mundo nos vê como derrotados, ainda que o mundo nos vê como contristados, mas somos o oposto de tudo que eles pensam de nós, porque nós vivemos uma vida em ressurreição. No capítulo 5, de 2 Coríntios, aqui o versículo primeiro nos diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas dos céus. Ou seja, Paulo faz uma comparação do corpo, uma analogia do nosso corpo humano com a obra de Deus, com o corpo da igreja. Ele faz-nos uma simbologia do tabernáculo de Moisés como o nosso corpo tripartido, o nosso corpo tricotômico, corpo, alma e espírito, fazendo uma simbologia em que o átrio, o santo lugar, e os santos dos santos é uma simbologia do nosso corpo tricotômico. O conceito corrente da constituição dos seres humanos é dualista, alma e corpo. Segundo esse conceito, a alma é a parte interior, espiritual e invisível, enquanto que o corpo é a parte corporal, externa e visível. Embora haja algo de certo nisso, contudo é inexato. Essa opinião vem de homens que não compreendem as coisas do Espírito, não de Deus. Além da revelação de Deus, não há nenhum conceito seguro. O corpo é a cobertura externa do homem, sem dúvida alguma, correto. Mas a Bíblia jamais confunde o espírito e a alma como se fossem a mesma coisa. Não só são diferentes em condições, mas também suas naturezas diferem uma de outra. A palavra de Deus não divide o homem em duas partes, de alma e corpo. Pelo contrário, trata o homem como um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Isso está bem registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23 e 24. E lá nos diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Esse versículo mostra claramente que o homem está dividido em 3 partes. O apóstolo Paulo se refere aqui à santificação total dos crentes. Vos santifique completamente. Segundo Paulo, como se santifica uma pessoa por completo? Guardando seu espírito, alma e corpo.